E o tema principal que vai girar a nossa live hoje é o planejamento estratégico, que é uma ferramenta fundamental para quem está empreendendo, seja um pequeno, seja um micro, ou seja um médio, um grande empresário, mas realmente o pequeno é quem mais precisa de realizar o seu planejamento estratégico de maneira estruturada para saber para onde que ele vai. E é isso que a gente vai tratar hoje, tá? Eu tenho como convidado o Levi Bahia, da Deli Pães, em Jacobina, Brasil. Daqui a pouquinho eu vou estar chamando o Levi para essa conversa. E enquanto isso eu vou recebendo vocês aqui, né? Chegou o nosso convidado, a Marcélia também, que é uma cliente minha aqui no Brasil, a Doula, aqui na Holanda, eu já estou no Brasil. Yara, bem-vinda, Yara, que está no Brasil, vai estar participando com a gente aqui também, que bom. E eu vou começar me apresentando, né, falando com vocês quem sou eu. Bem, meu nome é Agatha Kuiper, eu trabalho com pequenos empreendedores desde 2003, tinha a minha empresa de consultoria e treinamentos no Brasil, agora eu tenho na Holanda, mas na época que eu tinha a minha empresa no Brasil, um dos meus principais clientes era o Sebrae, então eu atendia pelo Sebrae todos os tipos de empresa, né, desde comércio, serviços, pequenas indústrias, na área tanto de abertura da empresa em si, plano de negócios para ser mais assertivo nessa abertura, quanto e principalmente na organização da gestão, da busca da excelência da gestão dos pequenos empreendedores, né? Que precisam muitas vezes se capacitar enquanto estão com a mão na massa, né? Enquanto estão sendo empreendedores e empresários. E aí o Sebrae cumpre muito bem essa função, justamente com todos os seus outros braços, né? CDLs, associações comerciais, sindicatos patronais, nas diversas cidades no Brasil. E eu tive essa oportunidade de trabalhar tanto em Minas, quanto em São Paulo, quanto Bahia, algumas vezes em Brasília. E é um pouco dessa experiência que eu venho trazer com vocês no assunto planejamento estratégico, né? Eu moro, para quem não sabe, eu sou casada com um holandês e moro na Holanda há muito tempo, há 8 anos, né? Sou casada há 12 anos. E aqui na Holanda eu comecei trabalhando com a Prefeitura de Amsterdã, na parte de plano de negócios, para os holandeses. E aí depois que eu comecei a trabalhar com os brasileiros. Hoje em dia eu ajudo os brasileiros que estão empreendendo na Holanda, mas tenho também os meus clientes, tenho clientes na Espanha de planejamento estratégico, tenho agora uma cliente na Austrália, né, tenho clientes em Portugal e muitos no Brasil. Bem, o objetivo dessa live, só para vocês entenderem, a gente vai então tratar do tema planejamento estratégico, mas num âmbito não só da teoria, como também da prática. Então a gente vai tentar mostrar um pouquinho das duas coisas, né? E não importa muito que negócio que você tem, que atividade que você desenvolve, que você seja autônomo no que for, mas o planejamento estratégico ele é totalmente adaptável, né? A gente vai conversar sobre isso, né? E para falar da prática disso, eu vou ter a participação aqui do Levi Bahia, que é um empresário de sucesso, né, em Jacobina, em expansão, né? E é meu cliente de consultoria, então a gente vai poder trocar uma bola muito boa, porque eu sei bem da realidade dele, né? Ora, nós estruturamos a live assim, nós vamos estar fazendo mais ou menos 40 minutos de explanação, né? Tanto tem hora que vai ser eu mais falando e explicando sobre planejamento estratégico, tem hora que vai ser mais o Levi contando da experiência dele, temos aqui temos um roteiro com alguns itens, mas eu quero deixar vocês à vontade para enviarem as perguntas de vocês, que nós vamos responder nos últimos 20, 15 minutos da live, tá? Que é sempre muito pouco tempo, né, essas lives do Instagram. Mas se vocês quiserem enviar perguntas que forem surgindo durante a live, coloca aí nessa setinha do Instagram, esse aviãozinho, sei lá, bem o que quer dizer isso, ou então na interrogação. Não, desculpa, no aviãozinho é para enviar para as pessoas, também pode enviar, né? Para as pessoas que querem também, que você acha que tem interesse em assistir essa live, que gostariam de assistir. E a pergunta é na interrogação, claro, tá? Bem, vamos introduzir então agora o Levi Bahia, um empresário que vai estar
conosco aqui. Só um momento que eu tenho que localizar ele, que ele não apareceu para mim. Será que o Levi caiu? Não estou conseguindo localizar o Levi. Ele tinha entrado aqui na Daily Pães, mas ele não está mais disponível. Entrou. Deve ter sido uma última hora aí. Vamos aguardar, então. Oi, Levi, que prazer. Seja bem-vindo. Não estou te escutando. Talvez, então, não. Acho que você vai ter que tirar o microfone, então. Deixa no ao vivo mesmo. Isso, agora sim. Resolvido, vê se você está me escutando bem. Sim, estou ouvindo bem, estou ouvindo bem. Prazer em ter você aqui com a gente na live, Levi. A honra é toda minha estar aqui compartilhando, a gente aprendendo junto. Você que é referência não só aqui no Brasil, né, fez muitos amigos aqui em Jacobina, na Bahia, mas a referência aí também em Amsterdã, tem desenvolvido um trabalho maravilhoso e estar participando desse bate-papo aqui com você é uma honra. Obrigada pelo seu tempo. Levi, vamos começar. Eu acho que seria o melhor de tudo você se apresentar, né? Nos contar um pouquinho aí sobre você e como foi esse começo como empresário, né? Nas diversas categorias de negócio que você tem. Conta um pouquinho para a gente, o pessoal te conhecer, quem não te conhece. A minha história é muito engraçada, porque eu sempre gosto de começar com muito orgulho, falando da minha formação, né? Eu sou enfermeiro pós-graduado em nefrologia, então todo mundo acaba tomando um susto. E isso é interessante porque a gente já começa falando, já quebrando paradigmas e uma série de coisas que as pessoas colocam na sua mente que você não pode ser, que você não vai chegar. Então, eu atuei 6 anos na minha profissão, né? Sou concursado público licenciado aqui em Jacobina, trabalhei com hemodiálise durante 3 anos e sonhamos, como muitos sonham, em abrir o seu primeiro negócio. E a gente estudou e leu bastante sobre padaria. De pão eu só sabia comer. Então, era muito interessante que as pessoas sempre perguntam de onde surgiu essa ideia. E a dica que eu dou para todo mundo, assim, que onde existe crise, existe oportunidade. E as pessoas falavam bastante que os produtos de padaria não eram de qualidade, que padaria tinha uma característica não tão higiênica, que padeiro era isso e aquilo. Quem nunca ouviu essas famosas piadas de padaria? E foi quando eu conheci um modelo de padaria muito compacto, que ela era produção à vista, em que o cliente poderia visualizar essa produção. E aí foi de onde a gente começou tudo, vão se fazer 10 anos, agora em maio de 2011, faz 10 anos, de história, e começamos a empreender, a estudar, a ler, e sempre querer, uma das nossas características é a inovação. Sempre trazer o diferente. Eu gosto de falar também que se já existe o vermelho, traga o amarelo, se já existe o preto, traga o branco, mas sempre traga uma proposta que não existe no mercado, porque você acaba se diferenciando. E de lá para cá, a nossa história é sempre, o tempo todo está se reprogramando, se reinventando, então é baseado nisso que a gente vem traçando a nossa história, né? Desde a nossa formação profissional, que é a enfermagem, até a questão administrativa e empreendedora. Sim. Hoje, eu vou até tomar desculpa. Pode continuar. Não. Desculpa. Eu ia falar que hoje a gente não trabalha só no ramo de panificação, né? A gente acabou expandindo alguns outros tipos de negócio,
e eu gosto de... Minha vida é feita de quebrar paradigmas, né? Primeiro diz que você é da área de saúde, você não pode ser empresário. Depois diz que as pessoas dizem que quando você é de um ramo, você não pode em nenhum momento abrir outro ramo. Então, eu amo os desafios e eu amo tudo isso, e é isso que nos motiva a cada dia mais tá dando passos à frente, se reinventando e crescendo. Essa é, de forma resumida, a nossa história. Muito, muito bonita, muito, é interessante, é a quebra de paradigmas desde o início, né, até hoje. Mas já começou por aí, né? E você tocou num assunto, Levi, só fazer um adendo aqui, né? Que é porque, né, a padaria e essa coisa de repente, estar abrindo uma coisa que não era na sua área e que você nem imaginava. Mas eu acho que uma das coisas que a gente sabe que motiva muito os empreendedores a iniciarem um negócio é a paixão, né? Às vezes a gente se apaixona por uma área, né? Às vezes a gente sente aquele ímpeto, né, de ir por ali e se entregar àquele novo setor, né? Nem sempre empreender precisa ser exatamente naquele setor que você domina. Pode ser também encarado como um desafio, como foi o seu caso, né? Verdade. Então, pode falar. Tá dando uma falhada, né? Mas acho que pode continuar, Levi. Eu vou te finalizando, se tiver parado. Não, justamente você tem completamente razão quando você fala isso. Acho que a vida é feita de desafios e ninguém está predestinado ao sucesso ou ao fracasso. Nós não podemos terceirizar, buscar terceiros para o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Nós somos protagonistas da nossa história. Então, eu tento encorajar os amigos e mais chegados falando isso. Vamos transformar, vamos juntos fazer acontecer, sem esperar essa terceirização que muitas das vezes a gente acaba alinhando o nosso sucesso ao nosso fracasso, essa situação. Né? Eu sou assim porque isso, porque aquilo. Não, você é assim porque você é fruto do que você batalhou, do que você lutou, com muita fé, com muita esperança, pedindo a Deus direcionamento, as coisas vão acontecendo. Sim. Sim, é verdade. Muito bom. E Levi, claro que você estando, né, empreendendo numa área diferente do que era a sua, teve também a questão das capacitações, você deve ter tido, né, que fazer, buscar informações, se relacionar com pessoas da área, né? Está até saindo, com certeza, de Jacobina para buscar isso fora, né? A gente sabe que tem toda essa questão técnica envolvida. Mas, tirando a questão técnica, a gente já sabe que é claro, que é óbvio, que você teve que correr muito atrás disso, mas e em relação à gestão, a sua gestão como empresário, né? Como é que foi essa busca de se qualificar? Você buscou muito isso, você busca muito isso, e por quê? Eu acho, primeiro, o seguinte, uma empresa ela não tem que existir por existir. Ela tem que existir para transformar. E isso aí a gente acaba englobando propósito, valores, uma série de coisas que vai trazer sustentabilidade, vai trazer o tripé para que você passe, para que você possa ter mais resiliência e que você continue com força suficiente para passar por todos os percalços que uma vida empreendedora tem. Que ela é desafiadora, mas é maravilhosa quando nós nos propomos a fazer aquilo que amamos. Então, nós começamos a identificar que a gente queria ser diferente, que a gente queria se posicionar diferente no mercado, que a gente queria carregar um propósito, que a gente tinha valores inseridos nisso aí, e eu aprendi uma frase que eu levo muito comigo, que nós somos como formiga. A gente atrai o que a gente transmite, porque a formiga ela se comunica através das antenas, né? Então ela vai passando informações através das antenas. Então eu acredito que com o ser humano funciona muito dessa forma. Você vai construindo um centro de gravidade e as coisas vão se aproximando até você de forma muito natural. Então, quando a gente tem definido o propósito e os valores, até a capacitação e aonde você vai buscar informação,
naturalmente ela começa a ter um desenho. E foi daí onde a gente começou, porque a minha formação é em enfermagem. Então, quando eu fui buscar essa capacitação, mesmo em enfermagem, lidando com a questão de gerencial, a gente já trabalhava com coordenação de técnico de enfermagem, toda uma parte administrativa, mas eu precisava buscar ainda mais capacitação. E o Sebrae foi um grande parceiro nosso, a gente fez praticamente todas as capacitações do Sebrae. Eu, eu, eu sou suspeito de falar do Sebrae, que é um grande parceiro, né? Mandar até um abraço aqui para o nosso amigo Geronilson, gerente regional aqui de Jacobina. Então, a gente fez todas as capacitações, fiz Empretec, o último que eu fiz agora foi Liderar o Futuro, porque o caminho da capacitação, ele tem que ser constante. A educação é contínua. Quando é que a gente vai parar de estudar? Nunca, porque vai estar tudo se transformando. Eu estava lendo uma pesquisa que as grandes ideias, que antes elas perpetuavam 10, 15, 20, 30 anos, elas só conseguem hoje 5 anos no máximo, quando é uma grande ideia de sucesso. Ou ela se reinventa, ou ela sai, fica praticamente extinta do mercado. Então, foi baseado nisso aí, que a gente tem buscado sempre estar se capacitando, sempre buscando esse diferencial, seja via Sebrae, ou seja com parceiros como você, que tem feito a diferença. Há muito tempo atrás, lá no início, e acredito que a gente deve falar sobre isso, sobre essa questão de... Quando a gente é pequeno, a gente acha que a gente não consegue fazer um planejamento estratégico, a gente acha que a gente não consegue se organizar, que isso é coisa para empresa grande, que empresa pequena não consegue. Então, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, sobre essa experiência que a gente tem. Mas a dica que eu dou para todo mundo que está aí acompanhando a gente é sobre a importância da educação continuada, que ela não deve ser apenas um curso hoje, porque a informação, a gente abre e fecha o celular, ela muda constantemente. A gente vê a questão do Covid aí, que agora é um protocolo, daqui a 30 minutos é outro. Então, hoje nós temos a vantagem da tecnologia, que a gente fica conectado o tempo todo. Então, o que está acontecendo na China está acontecendo aqui. Nós somos uma antena, nós somos um ponto no mundo. A gente não é mais um interiorzinho em Jacobina. A gente não é mais um local isolado em que a informação não chega. Nós estamos compartilhando informações, você em Amsterdã, na Holanda, e eu em Jacobina, aqui no Brasil. Então, busquem o máximo de informações, né? E outro pulo do gato que eu digo é que não seja aquele cara extremamente teórico, porque o conhecimento sem aplicação, ele não vale de nada. Né? Ou você aplica aquilo que você está estudando, ou então você vai virar um local que apenas acumula e acumula mais e mais conhecimento, e com os especialistas, como eu gosto de futucar nisso, eu gosto de dar uma beliscada, os especialistas de Facebook, WhatsApp, que não organizam nem o seu quarto, mas querem organizar o mundo. Então, a gente tem que começar verdade. A ter legitimidade no que a gente acaba cobrando, né? De que forma? Fazendo. Eu consigo mudar o mundo, beleza, mas vou organizar meu quarto, vou organizar minha rua. Então, que a gente possa acumular conhecimento, buscar conhecimento, sim, mas que a gente possa também estar aplicando esses conhecimentos para que eles sejam legítimos, para que eles gerem resultados, porque isso é o que nós buscamos do conhecimento, geração de resultados. A gente busca conhecimento para aplicar e que ele gere resultados. Então, esse é o que eu falo sobre mim, que minha mulher gostava de me chamar de rei dos cursos, né? Porque ela disse que eu não aguentava ver um curso que eu queria fazer. E é constante, a gente não para, a gente busca aqui, a gente busca em Salvador, a gente busca fora do estado. Onde for necessário, se tem conhecimento, a gente vai buscando. E é interessante, né, Levi, porque agora todo mundo vai ter que também pensar diferente, né? Vai ter que quebrar o paradigma nessa busca dos cursos, né? Porque as coisas estão acontecendo agora muito a nível remoto, né? E a distância. Então, a gente vê aí o número de lives crescer tanto, né, no Instagram, a gente vê o pessoal fazer masterclass no YouTube, né, no Zoom, né? Então está chegando cada vez mais
estão chegando cada vez mais ferramentas para nos ajudar a não ficar também só naquela ideia do curso presencial, né? Aquele que vai vir, que vai chegar na cidade e que aí eu vou poder fazer. Não, né? A gente já falava sobre isso já na época de Sebrae, quando eu dava os meus cursos de Sebrae aí no Brasil, que não existe mais a desculpa para não nos capacitarmos e não capacitarmos os nossos funcionários, porque cada vez mais, e agora mais ainda, o conhecimento está acessível, né, na internet. A gente agora tem que pensar aonde, né? Quem? Verdade. Que tipo de conteúdo que eu quero acessar? Não dá para ficar também assistindo, por exemplo, live que, né, realmente não faça a diferença, né? Então, buscar seguir e apreciar e valorizar realmente aquilo que está trazendo conteúdo, e um conteúdo, como você já falou, que não seja só teórico, que seja prático, né? Eu me lembro da época que eu dava aula na faculdade, o que mais me diferenciava, falando em diferencial, o que mais me diferenciava, assim, em frente a outros, né, profissionais, e que quem falava isso eram os meus alunos, é porque eu trazia a minha prática da consultoria para a sala de aula, explicando um determinado conteúdo, né? Então, realmente, o que você falou, a questão da prática, ela é importantíssima, não dá para ficar só na teoria. E, inclusive, esse convite que eu recebi hoje da CIJA, para estar falando de planejamento estratégico, eu falei, não, vamos falar da parte prática do planejamento estratégico, né? Então, vamos convidar alguém, por isso te convidei, né, Levi? Para a gente trazer, vou falar um pouco, exatamente agora, sobre o que é o planejamento estratégico, a importância e tudo mais, mas não vamos entrar na parte técnica do planejamento estratégico, porque isso, né, daria um curso. Mas vamos falar do que se sente na pele, né, do que você sentiu na pele, e isso é importante, né? Acho que isso é o que traz, né, acrescenta realmente, né, numa explanação como essa, né? Com certeza. Então, vamos lá. Bem, vamos falar um pouquinho, então, do né, do planejamento estratégico. É aquela história, né, Levi, que acho que você deve ter passado por isso, né? Quando a gente começa a pensar em planejamento estratégico, na verdade, você está pensando assim, para onde que a minha empresa tem que ir? Né? Para onde que a minha empresa está indo? Ou para onde a minha empresa vai se eu não fizer nada? Né? Para não planejar. A gente fala de planejamento estratégico, é isso, não importa o tamanho, não importa se você é só um MEI, né, um autônomo, você é um pequeno, um médio, não importa. O que importa eu tenho objetivos claros, né? Eu tenho metas de curto e longo prazo, né? Eu tenho estratégias para alcançar tudo isso, né? Aonde é que eu quero chegar? Ou será que eu estou só vivendo o dia a dia, né? Vivendo, assim, não, vender, vender. Então tá, é comprar mercadoria, colocar na loja, dar entrada e vender. Né? Ou captar cliente para prestar o meu serviço e vamos ver, esperar ser conhecido, ou então ficar só nas mídias sociais, né? Tentando ficar conhecido, mas o que é, então, esse ficar conhecido para você? Né? O que é a sua empresa ter um nome no mercado e conseguir alcançar esse mercado? Né? Isso significa o que em termos de objetivos, de metas numéricos, indicadores? Né? O que é isso? E que ações que eu tenho que fazer para conseguir chegar naquilo? Então, é a história do planejamento estratégico planejamento estratégico organizacional, que acho que isso é importante falar também, porque às vezes as pessoas confundem, existe o planejamento estratégico de comercial, por exemplo, são estratégias comerciais, né? Existe o planejamento estratégico de marketing, mas o planejamento estratégico organizacional, que é o da sua empresa, da sua atividade, ele é o guarda-chuva que vai abarcar, né, todas as outras estratégias de marketing, de estoque, de compras, de pessoas, né? Toda a questão da gestão, ele está contemplado no planejamento estratégico. Você viu, você comprovou isso na prática, né, Levi?
Verdade. O planejamento estratégico, a gente vê esse nome, quem não conhece, eu falo da minha experiência, toma até um susto. Você acha, meu Deus, eu não vou Uhum. conseguir dar conta disso, só grandes empresas que fazem grandes estratégias. E, falando de forma simples, o planejamento estratégico é pensar no papel. É tudo que Uhum. você sonhou, tudo que você imagina um dia chegar, é você pegar e começar a escrever de forma organizada. Então, a gente, quando teve a primeira Delipães, eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro planejamento estratégico com o meu amigo Durval, da Durval Seguros, que é uma referência para mim. E quando a gente começou a desenhar, eu peguei o meu planejamento estratégico, o primeiro que eu fiz, recentemente, estava lendo, eu comecei a me emocionar, porque coisas na época que você começa a botar no papel, pô, eu quero ter uma grande loja no centro. Então, na época, eu era muito pequeno, eu olhava e dizia, não tenho como chegar nisso aqui. E através de estratégias, planejando, organizando, reavaliando, com plano de ação, hoje nós estamos aqui no centro e conquistamos um posicionamento de marca interessante no mercado. Então, tudo isso acaba desmistificando e quebrando paradigmas que eu sou uma empresa pequena, mas eu tenho condição de fazer um planejamento estratégico. Para você ter uma ideia, lá nós tínhamos 3 colaboradores, ou 4 no máximo, quando eu comecei a fazer o planejamento estratégico. Hoje nós temos em torno de, somando as empresas, quase 35 colaboradores. Então, tudo isso foi sonhado, foi pensado, anotado, avaliando os prós, E os contras, continua, as né, forças e Levi? Acho que isso é fortalezas, e é importante contínuo. falar, né? É contínuo. Não é que fez lá atrás e está pronto, né? Verdade, não é Tem isso fazer uma também. vez, e uma coisa que às vezes a gente fica preocupado, logo no início, quando a gente está fazendo, que a gente acha, meu Deus, e se eu não atingir? E se eu não conseguir? Só que o planejamento estratégico, ele não é uma palavra de rei que você determina ali, ele não pode ser reavaliado. Muito pelo Sim, contrário, sim. ele deve ser reavaliado. Deve ser E nós sentamos avaliado, lá, né? o nosso mesmo agora, nessa pandemia, eu já conversei com você, nós vamos ter que remontar algumas estratégias, né? É, Porque nós estamos à sim, beira de uma revolução, temos que nos preparar para o sim, novo normal que vai acontecer. sim, Então, o planejamento sim, estratégico também vai ter que caminhar nessa linha de sim. readequações, novo plano de ação, o que a gente pode E a gente estar tinha alinhando. acabado de terminar, né? Para esse ano, né? Foi logo no início do ano. É, e E aí agora agora, vamos ter que se mas reorganizar. reorganizar, é. Mas também é aquela situação, né? Quem já tem um planejamento estratégico e que passa por uma situação de crise, né? Seja uma crise individual, seja uma crise geral, como foi agora, é muito mais fácil de se redirecionar. Né? Eu tenho assim, vários exemplos. Né? Um é você, e por isso até que eu te convidei. Né? A gente estava aí no trabalho, além do planejamento estratégico, fazendo outras coisas, né, da gestão, da excelência na gestão, e aí aconteceu a crise do corona, e aí deu aquela mexida normal, deu para todo mundo, mas quem tem já o seu planejamento estratégico estruturado, é bem mais fácil retornar e pensar, né, dar uma realinhada, né, repensar uma das ferramentas que a gente sabe, que a gente utiliza no planejamento estratégico, que é a FOFA, que é o SWOT, a análise SWOT, né, que é mais conhecida mundialmente, que é você analisar o cenário que você está, né, o ambiente que você está, e voltar a pensar naqueles pontos que você precisa ainda se fortalecer para trabalhar essa ameaça que veio com a crise do corona e para muitas vezes se reinventar, se reestruturar, né? Como é o seu caso, como eu tenho outros clientes também que bem parecido com, né, com o que aconteceu com você e outros, que é essa ideia assim, não, peraí, então agora eu vou aproveitar para repensar geral, né? Vamos lá. Né? Veio Isso uma aí. crise assim, extrema e eu também vou pensar extremo. Verdade, isso aí, perfeito. Você resumiu de forma perfeita. Né? Isso
E isso tem muito a ver com a segurança que o planejamento estratégico dá, né? As pessoas que não têm, igual você falou, que não pensaram no papel, eu gostei do seu resumo, que não pensaram no papel, que não definiram questões mesmo, né? Ficou só tudo na cabeça, que acho que esse é um dos grandes erros, né? Porque o que falta nos empresários não são ideias, não são, não falta visão, né? Não falta energia, falta organizar as ideias num norte, num direcionador. E o planejamento estratégico é esse direcionador, né? E aí tem várias ferramentas para se trabalhar isso, né, que a gente não vai citar aqui, né? Quer dizer, posso até citar, mas nós não vamos entrar, né, em detalhes, mas que se você conhece, se você sabe como funciona, você pega aquilo ali, né, e destrincha e rapidamente você toma de novo a liderança, né, do processo que a crise tentou te tirar, mas que você não deixou, né? É assim que acontece. Mas para isso você tem que estar capacitado, seja, né, através de cursos e entender o que é o planejamento, ou então se capacitar através até do que, né, e aí é a minha área, do que a consultoria traz, né? Aquela consultoria que quer porque tem vários tipos de consultoria, mas tem um tipo de consultoria que é desenvolver habilidades, né? É muito o que o Sebrae faz, o que o Sebrae incentiva os consultores a fazerem, que é desenvolver a habilidade do empresário de poder fazer isso sozinho depois. Às vezes ele precisa de uma mão no início, né? Sim. E depois ele consegue fazer sozinho. Ou mesmo que ele consiga fazer sozinho, às vezes ele quer alguém com mais experiência, alguém que troque uma ideia com ele naquele momento, né, que consiga ver coisas que ele não está vendo. Eu me lembro quando a gente começou as consultorias, né, que você falou, tá ótimo, porque você tem essa visão da Europa. E eu quero isso também. Eu me lembro você falando isso. Né? Mas é por aí, né? É buscar esses complementos. Então, é se capacitar, desenvolver habilidade e depois estar muito bem acompanhado. Verdade. Eu fico analisando tudo isso e às vezes alguns amigos desesperados ligam e falam, eu digo, gente, o dinheiro ele não vai para debaixo do buraco, ele não some, ele simplesmente muda de mãos. A crise, muitas das vezes, ela serve para reposicionar pessoas que elas servem como oportunidade, porque às vezes você está preparado, às vezes você pensou uma série de coisas e nunca teve ideia, nunca teve ação de fato em fazer, e a crise serve como um acelerador, né? Nós temos várias experiências aí, como a situação dos home offices, como as capacitações à distância. Não sei se você lembra, eu, extremamente preconceituoso com a consultoria via Skype, vou logo me denunciando aqui. Foi mesmo. Eu falei, Agatha, esse negócio via Skype não dá certo. Não funciona, eu não acredito, me perdoe. Aí você falou, Levi, vamos fazer dois dias testes para ver como é que você se sai. Então, assim, nós falamos muito em mudança, mas nós somos muito resistentes, né? Então, muitas das vezes a gente tem que ser jogado ali para dizer, olha, você não tem outra opção, a situação é essa e a gente acaba, o ser humano, ele é fantástico na capacidade de reinvenção, né? Nós temos vários exemplos ao longo da história do quanto o ser humano ele se adapta em situações adversas, né? E o quanto ele consegue ter uma capacidade de reinventar. E o planejamento estratégico para que você não tome decisões precipitadas, para que você calcule todos os riscos, né, para que você, de forma organizada, comece a pensar, a trazer clareza em tudo aquilo que você está pensando. Planejamento estratégico, às vezes o nosso mesmo, quando a gente relia, a gente dizia, poxa, será que isso aqui é isso mesmo? Aí voltava e reorganizava. Então, coisas que para a gente, às vezes, são óbvias, na realidade não são. Então, o planejamento estratégico, ele traz muita clareza, é como você colocar uma lanterna no escuro. Você começa a observar coisas que antes você não observava, e é de fundamental importância. E eu falo o seguinte, que para você ser dono de uma casa, não necessariamente você precisa ser pedreiro.
Uhum. Você pode construir uma linda casa, contratando profissionais à altura para que te auxiliem. Assim é a visão que eu tenho sobre a consultoria, né? Que muita gente é preconceituosa. Ah, não, esse negócio de consultor não dá certo. Se o consultor fosse bom, ele tinha a empresa dele. Se o consultor fosse isso, ele era aquilo. E fica naqueles embates. E eu oriento e sugiro que, se você tem dificuldade, seja em qualquer área da sua empresa, contrate um profissional, né, que ele Uhum. vai te ajudar, ele vai encurtar o Qualquer teu área. caminho, Uhum. vai reduzir a possibilidade de erros, né? E você Sim, e outra, sim. você gera uma relação de confiança, né? Como eu tive o prazer de trabalhar com você, e a gente hoje se confia em falar ideias, em discutir uma série de situações, e nós precisamos desse tipo de relação para que o nosso negócio tenha sucesso, né? Sim, Então, exatamente. é outro ponto que eu chamo bastante atenção, para que as É, pessoas tenham um olhar diferenciado sobre a possibilidade da consultoria, porque ela é muito benéfica para a empresa e ela diminui as possibilidades e a chance de você errar. Você acaba gastando menos energia para chegar uhum. no resultado, e chega muitas das vezes muito mais rápido do que você ficasse batendo cabeça sozinho. É bem Energia e interessante isso. tempo, né? Poupa-se energia e Com tempo. certeza. E muitas vezes dinheiro, né? Porque ali, Verdade. apesar de ter um custo, você também vai ter uma efetividade, uma eficácia melhor nos processos, você vai, né, ganhar também dinheiro, né, Verdade. no médio prazo. Mas você falou isso, eu achei interessante, que eu lembrei de uma vez, eu ouvi uma pessoa dizendo assim, contratar um serviço como o seu, Agatha, de consultoria e de outros, claro, é meio que como ter um executivo de nível alto do seu lado durante um tempo. A gente Verdade. não tem condição, às vezes, de ter executivos no Verdade. nosso quadro de, é isso que ela quis dizer, nosso Sim, quadro de sim. funcionários, mas aí a gente vai ter um, assim, muito bom, de um nível excelente durante um tempo, que é o tempo que você precisa Verdade. naquilo que você precisa, né? Verdade. Interessante. Perfeito. Levi, um outro ponto do planejamento estratégico que eu queria também ver com você, né? A gente sabe que a gente utiliza o planejamento estratégico como um norteador não só do empresário, mas aquele que também tem os funcionários, né? Ele também é uma forma de envolver não só os funcionários, todas as pessoas, né? Que estão envolvidas com a empresa de uma forma ou de outra. Então, independente de quem tem funcionário ou quem não tem, mas tem também os parceiros, né, os fornecedores, todos aqueles que a gente tem uma relação que envolve a empresa, desculpa, que estão envolvidos com a empresa, também são beneficiados disso, né? Esse Com colocar no certeza. papel tudo que está na cabeça facilita Uhum. até a comunicação, facilita a Perfeito. união das pessoas na mesma direção. Aquele barco que antes estava cada um remando para um lado porque não sabia qual era o lado exatamente, né? Começa todo mundo a remar para o mesmo lado, para o mesmo Verdade. objetivo, né? Isso, você Verdade. conseguiu também perceber isso na sua empresa, Levi? Perfeitamente. Quando a gente traz isso para o colaborador, você está mostrando o caminho que a empresa quer seguir e onde quer chegar. Então não adianta só o líder saber o caminho. Quando ele traz Uhum, clareza para o colaborador, ele começa a entender o porquê daquelas medidas. Quando nós começamos a implementar aqui os processos, os procedimentos operacionais, como começamos a implementar controle de receita, uma série de coisas, se você não mostra a ele o porquê você está fazendo aquilo, ele começa a entender que você está de birra com ele, que você está querendo uhum, arrumar mais trabalho para ele, que você está desconfiando do serviço dele, uma série de coisas. Então, ele começa a entender de fato, olha, ele está trazendo tudo isso aqui porque ele quer ser uma empresa referência, porque ele quer sempre estar à frente do uhum, mercado, né? Eu achei bem interessante que eu, conversando com um colaborador sobre as possíveis mudanças que nós deveremos ter aqui, ele é um dos colaboradores mais antigos que nós temos, aí eu falei, velho, mas eu tô assim, ainda inseguro com essa novidade. Ele disse, meu patrão, você não é quem sempre diz a gente que temos que estar 10 passos à frente?
Então, se não for inovador, a gente não está à frente. Então, eu caí em É cima disso, verdade, muito ótimo. interessante. Ele entende o que é que nossa empresa quer. Porque eu sempre falo, é 10 passos à frente. É 10 passos à frente. É 10 passos à frente. O tempo todo, o tempo todo. E acabou que de tanto a gente está trazendo isso no planejamento estratégico, nas nossas reuniões, eles internalizam aquela mensagem e tudo que eles passam a produzir, tudo que eles passam a fazer e tudo que nós implementamos aqui não é simplesmente uma birra, não é simplesmente para dar mais trabalho, para ter mais... Não, é porque nós temos um objetivo, é ser referência, é conquistar ainda mais o mercado, é cada dia estar mais organizado. Então, Aí tá falando a quando mesma se, língua. quando se tem pessoas envolvidas no processo, tratando de colaborador, porque eu sou resultado de tudo que eles fazem, né? Sim. Eu sou a liderança, mas se eles não seguir os comandos que o planejamento estratégico está dando, através representado por mim, nada vai adiantar. Nós vamos ficar falando línguas diferentes. Eu vou falar em holandês e eles vão falar português e ninguém Não tem nada a vai ver. acabar se entendendo. Ainda bem que você fala as duas línguas muito, muito bem, senão a gente estava acabado até agora. É verdade. Não, excelente mesmo essa colocação sua, porque são eles, né, que têm que entender aonde você quer chegar, porque sozinho você não vai conseguir chegar lá. Só com eles. E Verdade. se eles não entenderem, através do planejamento estratégico, e o planejamento estratégico traz isso, né? Ele traz uma forma de uma linguagem simples e com uma metodologia muito, né, muito passo a passo, né? Não é nada tão complicado como muita gente pensa, mas o resultado desse planejamento estratégico, quando ele é dividido com a equipe, acontece igual aconteceu com você. A própria equipe já te puxa de volta, né? Peraí, isso aí é um dos valores, inovação, tá à frente, 10 passos, é um dos valores da empresa, né? Então, nós estamos certo, é esse o caminho mesmo, né? Estamos seguindo os nossos valores. Né? Muito, muito bom. E isso, assim, é uma coisa que muitas vezes o planejamento estratégico ele pode ser feito, né, para quem está ouvindo aí, ele pode ser feito tanto, né, se for no caso com a consultoria, da consultoria com o empresário ou os empresários, como também ele pode ser feito uma parte dele, uma grande parte, participativo, né? Ele pode ser feito Sim. com as pessoas, que foi como nós fizemos, né, Levi? A gente definia algumas coisas e você ia e levava para eles e junto com eles, né, andava um pouco mais naquilo e aí a gente, né, ia construindo isso junto, de uma maneira participativa. E aí isso vai envolvendo mais, né? Eles vão se sentindo pais do filho também, né? Verdade. É Eles vão ótimo. se sentindo importantes, eles vão se sentindo co-criadores, né? E, então, Verdade. é diferente quando você insere eles no processo. É diferente quando Uhum, existe um projeto feito a várias mãos, quando existe envolvimento. uhum. Isso gera um engajamento absurdo, porque deixa de ser uma ideia que foi apenas do líder para ser uma ideia coletiva. E nesse momento de revolução que nós vamos viver, não vai caber mais a liderança altamente centralizadora. Já não cabia, né? Já vinha num processo de É, evolução. Mas agora, se é, tratando de revolução, você vai ser obrigado. Ou você é. partilha suas ideias, ou você constrói de forma colaborativa, né, com todo mundo envolvido, para que gere maior engajamento, ou então você vai ficar fora do mercado. Né? Então, quem tiver essa mente de que estamos vivendo um processo altamente transformador e revolucionário, vai conseguir navegar. Eu sempre falo que esses booms que existem ao longo da história é como uma onda. Você sabe que a onda vai vir, você está no mar, não tem como você parar ela. Não é seu querer que a onda quebra, mas você tem duas opções. Ou você vira as costas para ela e toma um caldo, ou você dá de frente com ela e você vai surfar, você vai mergulhar, você vai curtir esse momento que o mar tá te proporcionando. Então, esse momento que a gente está vivendo agora e que vai viver ainda mais nos próximos 3 a 6 meses, ele vai ditar muito isso. Não tem como É. fugir da onda. Ou você curte ou você toma um caldo e se manda para a areia. Essa é a É, frase que eu sempre vou utilizar. é verdade.
Enquanto muitos estão entrando, né, dentro da concha, né, os caramujos entrando dentro da concha para não ver o que vai acontecer, depois eu saio para ver o que deu, né? Outros estão desbravando, né? É a escolha de cada um, né? E outros estão investindo justamente no momento em que muitos estão com medo de investir, né? E isso faz uma grande diferença. Porque quem está investindo, seja em recursos, seja em organização, seja em planejamento, ou seja em mudanças físicas, não importa, né? Mas tem que se investir em alguma coisa, tem que se direcionar para algum lugar, né? O que não dá é para simplesmente se fechar. Fechou e vamos ver o que vai dar, né? Não é essa a melhor forma, não é esse o comportamento que um empreendedor que quer, né, continuar, não é nem ter sucesso simplesmente, é continuar no mercado. Verdade. Nós não temos outra opção. Esses desafios do empreendedor, que o empreendedorismo vive, ele é cíclico e ele já vem há vários anos. A gente tem que se preparar e ter um poder de reinvenção. A gente tem que se espelhar na água, que não olha para o obstáculo. Ela sempre busca uma situação para que ela possa driblar aquilo ali. Então, essa é o resumo da vida empreendedora. É o tempo inteiro nós estamos vivendo isso. Uma certa vez um cliente me perguntou, disse bem assim, e aí, velho, como é que está sendo a Delipães na crise e em tudo isso antes da pandemia? Eu disse, velhão, nós abrimos ela aqui na Matriz na crise. Eu só vou poder te dizer isso quando eu sair dela. Então, enquanto alguns ficam esperando, outros estão fazendo acontecer. E eu gosto muito dessas oportunidades que aparecem, que não são no efeito manada, né? Porque eu acho assim, todo mundo fica esperando o momento certo para investir, né? Aí o momento certo, todo mundo investe. Todo mundo investe. Você não tem diferencial. Se você está junto com todo mundo, você é mais um no meio daquela multidão. Então, se você busca ser diferente, você tem que fazer o diferente, não tem para correr. Então, até nesse momento agora que muitos estão retraindo, outros estão enxergando como oportunidade para fugir do efeito manada, fugir desse mar vermelho e navegar no mar azul, tranquilo, limpo e tal. Exatamente. Então, tudo isso que a gente tem que começar a avaliar, e o planejamento estratégico acaba contemplando até tudo isso, porque você vai colocar. É óbvio que empreender é ousado, tem seus riscos, mas eles têm que ser calculados. Né? Então, a partir do momento que você calcula, você pensa no papel, você coloca no planejamento estratégico, você ganha mais assertividade nas decisões. É isso que acaba acontecendo. E aí você vai caminhando nesse mar azul, né, no oceano azul, de uma forma calculada, como você disse, realmente pensada, né? Porque também não é que você vai investir, seja dinheiro, tempo, esforço, ou o que for, naquilo que as probabilidades não te mostram que é possível, né? Então, isso, planejamento estrategicamente ajuda, né? A te mostrar nesse cenário, né, a pensar no outro cenário, então, qual que é a possibilidade em cada um e aonde é que eu vou estar utilizando os talentos que já tenho, aquilo que eu posso desenvolver no curto prazo para conseguir chegar naquilo ali, ou, não, o melhor não é esse caminho, por mais que eu estou olhando para ele, né, estou vendo, não, tem N caminhos, deixa eu analisar qual é aquele que vai né, propiciar menos riscos. Então, também não é que é um tiro cego, né? Tem que ser dado um tiro muito bem pensado, né? Verdade. Ótimo. Levi, nós temos aqui uma pergunta de uma pessoa que fez aqui agora, o Carlos, né? Ele perguntou assim, como atingir o planejamento estratégico dentro da organização? Carlos, eu vou te colocar aqui, aí se o Levi quiser complementar. Na verdade, o planejamento estratégico ele não é atingido, né? Ele é formulado, ele é estruturado. Então, não é um nível a se atingir, é realmente se fazer alguma coisa, fazer o planejamento das suas estratégias, né? Pensar nos seus objetivos, nas metas, aquilo que você quer seguir,
principalmente pensar na sua visão de futuro, aquilo que você enxerga como o que você quer. Claro que, como falamos agora aqui, pensando no que é possível, o que não é possível ser feito, depende do prazo, depende do tempo que você quer atingir, mas a visão de futuro, seguindo a sua missão, dentro da missão e dos valores que você definiu, a visão de futuro ela é o principal norteador, ela é o primeiro, né? E depois vão vir outras análises, e aí entram as ferramentas, né? Aí vai vir a análise do ambiente, interno e externo, aquilo que eu posso, aquilo que eu sou bom, aquilo que a minha empresa realmente tem de talento, tem de força, e aquilo que eu preciso desenvolver ainda para atingir esse objetivo que ainda não foi desenvolvido. Tá, mas quanto a isso, tem também o outro lado, que é o ambiente externo. O que está acontecendo lá fora, naquilo que não depende de mim, e que eu poderia estar aproveitando como oportunidade. Ou então aquilo que está acontecendo e é uma ameaça, e que eu tenho que ou neutralizar ou me proteger daquilo, de alguma forma. Então, todas essas análises juntas, elas vão levar à definição de ações estratégicas, essas ações com objetivos claros, com metas, com indicadores, e no médio e longo prazo. Tá? Claro, algumas com curto prazo também. Mas a ideia do planejamento estratégico é você olhar mais adiante, né? Pelo menos num ano de prazo, no mínimo, né? Depende um pouco da fase, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente tem que pensar em um ano, né? E depois reavaliar para ver, né? Se dá para pensar. Tem empresas que estão falando em 3 meses. Pois é. Tem empresas que estão falando em planejamento revisado em 3 meses, mas nem anual. Por conta dessa mudança constante. De forma bem resumida, é você entender onde você está e onde você quer chegar. Eu estou aqui, eu quero chegar aonde? Em quanto tempo? O que eu vou fazer durante esse tempo para que eu chegue lá? Então, de forma organizada, pensada no papel, como eu coloquei, escrita, e vai vir aí toda a metodologia que existe no planejamento estratégico para que você consiga chegar no seu objetivo. E eu sou prova disso, porque, como eu falei para vocês aqui, eu chorei quando eu li meu planejamento estratégico, meu primeiro planejamento estratégico, porque às vezes eu lembro que quando eu estava fazendo com o Duval, eu pensava, sonhava e ficava sem querer dizer, achando que eu não poderia chegar. Assim mesmo. Velho, não custa nada, escreve, fala o que você está pensando, fala onde você quer chegar. E aí eu comecei a me soltar mais e a gente começou a traçar naquilo. E o teu subconsciente é tão engraçado, que a partir do momento que você escreve, o teu subconsciente ele te leva para aquele resultado. Isso faz parte. Inconscientemente você começa a trabalhar também para que você consiga atingir aqueles objetivos que foram escritos no planejamento estratégico. Isso é muito interessante. Levi, pode, né, melhor a gente terminar, porque pode acontecer do Instagram derrubar a gente e aí a live não fica gravada. Então, assim, você, Carlos e outros que tiverem qualquer dúvida, que quiserem conversar um pouco mais sobre planejamento estratégico, visitem o meu site, agathakuiper.com. Não sei se dá para você escrever aí para mim, Neide, alguém aí, www.agathakuiper, né, que fala em português, .com, e marca uma conversa introdutória gratuita lá comigo, tá? A gente pode ter uma conversa para eu te esclarecer um pouco mais, esclarecer alguém, né, quem quiser aí, sobre planejamento estratégico, sobre a sua demanda, sobre a situação da sua empresa, eu posso ajudar um pouquinho nessa visão e também ver como é que, de repente, eu posso atender a demanda de vocês, tá? Depois teve um comentário da Neide aqui, Neide, que pena que não vai dar para a gente conversar sobre isso, mas eu achei esse um ponto que dá para fazer uma outra live. De repente eu vou te chamar, viu, para a gente conversar sobre esse ponto, que é essa coisa da gente também ter que se estruturar como pessoa, né? Para então também a gente poder estruturar as outras coisas na vida. Um ponto muito importante. Mas nós vamos ter que finalizar mesmo. Muito obrigada, Levi, por você estar aqui. Foi maravilhoso, realmente um bate-bola, né, muito alinhado, muito afinado nos dois, como já é, né, no nosso trabalho. Não esperava outra coisa. E muito obrigado. Se quiser fazer uma consideração assim, rapidinho, de 1 minuto,
E aí eu agradeço também a todo mundo que participou. Quero agradecer a você pela oportunidade, parabenizar também a Associação Comercial de Jacobina, a CIJA, que foi quem se mobilizou para que tudo isso acontecesse, na pessoa de Kelma, na pessoa de Batista. Eles realmente têm trabalhado bastante nessa pandemia, tem sido um diferencial aqui para nós aqui da Associação Comercial de Jacobina. Me sinto orgulhoso em fazer parte desse processo de transformação em que a associação tem vivido. Mandar um abraço para o nosso presidente, doutor Arthur, e dizer que vamos desenhar muito mais ainda, tem muita coisa boa para vir, e que a associação comercial quer levantar essa bandeira nesse processo revolucionário, e a associação não vai ficar de fora. A CIJA está dentro de tudo isso aí. Parabéns e muito obrigado. Isso mesmo. Inclusive, vocês que assistiram aqui podem compartilhar com outras pessoas, porque vai estar disponível no meu IGTV. Quem não me segue aí já pode seguir, a Agatha Caetano Consultora, e vai estar disponibilizado também no IGTV da CIJA, tá? E vamos ter outras lives, se vocês gostarem, é até bom dar esse feedback para o pessoal da CIJA, porque tem vários outros assuntos que a gente pode abordar aqui, gestão de pessoas, gestão de processos, né, questão dos clientes, tem muito assunto que eu me proponho a voltar a tratar com vocês, tá bom? Muito obrigada a todos por terem assistido e até a próxima. Obrigada, Levi. Valeu, Agatha. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.